assim: falaram contra Deus, disseram: pode Deus fornecer uma mesa no deserto? Falaram contra Deus e disseram: pode Deus fornecer uma mesa no deserto? Pode fechar sua Bíblia, irmãos. Queridos irmãos, aqui está um versículo muito interessante. Deus está falando através deste versículo conosco esta noite. A Bíblia diz que Deus escolheu uma nação por nome Israel. Esta nação, que são os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. E esta nação, Deus a prometeu uma terra de Canaã, terra que emana leite e mel. Salmo 78 é um salmo de Asaf. Salmo 78 é um salmo que Asaf faz um resumo da saída de Israel do Egito até a terra de Canaã. Salmo 78 é um salmo que Asaf fala como Deus operou no deserto para sustentar e levar o seu povo até a terra de Canaã. Entre o Egito e a terra de Canaã está o deserto. Diz-nos a Bíblia, irmãos, em Êxodo capítulo 3 em diante, que Deus levantou um homem por nome Moisés, e através do profeta Moisés, Deus libertou Israel do Egito e os levou pelo deserto até a terra de Canaã. Deus usou o profeta Moisés para lançar 10 pragas na terra do Egito. Segundo os estudiosos, dizem que cada praga era Deus dizendo: somente eu sou Deus, e derrotando todos os deuses do Egito. A última praga, que é a praga da morte dos primogênitos, Deus estava dizendo: Faraó, você que se diz Deus, você não é Deus, somente eu sou Deus em toda a terra. Então diz a Bíblia que com mão forte, com braço poderoso, Deus tira Israel do Egito pela mão de Moisés e começa a caminhar com eles pelo deserto. Então, Deus os tirando do Egito e caminhando pelo deserto, Deus começa agora a fazer grandes milagres no deserto. Salmo 78, irmãos, a Bíblia diz que Asaf começa a falar algumas coisas que Deus operou no deserto, na vida do povo de Israel. Costumo dizer que deserto não é para a morte, deserto é a escola de Deus para nós. Deserto é o palco dos milagres de Deus na nossa vida. Deus não nos coloca no deserto para nos matar. Deus nos coloca no deserto para nos treinar para o cumprimento da promessa. Aleluia. Entre Egito e Canaã está o deserto. Então diz a Bíblia, irmãos, que Deus caminhando com Israel pelo deserto, Deus começa a fazer grandes milagres. Deus cuidou desta nação de forma poderosa, gloriosa no deserto. A Bíblia diz, irmãos, que no deserto Deus cuidava do corpo do povo, de maneira que diz a Bíblia, irmãos, que a roupa não se rasgava e não se envelhecia no corpo dos filhos de Israel, e nem a sandália se desgastava nos pés. Você não entendeu? Vou explicar. O homem, a criança que saiu do Egito com 10 anos de idade, quando ela estava com 15 anos, a roupa estava intacta no corpo.
e a sandália não se desgastava. Aleluia. Não, você não entendeu, eu vou explicar mais uma vez. A roupa não só se rasgava, a roupa crescia, porque uma criança que saiu do Egito com 10 anos e começou a caminhar no deserto, quando ela estava com 15 anos, não tinha a mesma altura e nem a mesma largura o seu corpo. Aleluia. A sandália não se desgastava, porque Deus estava cuidando de Israel no deserto. Israel passou pelo deserto e ficou no deserto como peregrinos por 40 anos. E nesses 40 anos, Deus cuidava de Israel no deserto. Aleluia. De maneira que, irmãos, a Bíblia diz que o povo não tinha o que comer. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus disse a Moisés: Moisés, mande cada mãe de família sair da sua tenda de manhã cedo, porque o povo vivia em tenda, habitava em tenda, porque o povo era peregrinos no deserto. Aleluia. A Bíblia diz que quando a mulher saía da sua tenda de manhã, a Bíblia diz, irmãos, que a mulher olhava para o céu, a mãe de família, e via caindo no deserto uma espécie de alimento, e este alimento era maná. A palavra maná quer dizer o que é isto, e em outra tradução quer dizer pão dos anjos. Aleluia. Deus não só cuidava de Israel no deserto, o seu corpo, mas também cuidava da sua alimentação. Aleluia. O maná não vinha da terra, o maná caía do céu no arraial de Israel. Aleluia. E Deus disse: de domingo a sexta eu vou mandar maná. E diga para as mulheres para pegar maná de domingo até quinta, pegar maná só para comer em um dia só. E de vez em quando as mulheres queriam guardar para o outro dia, e quando guardava para o outro dia, o maná estava podre, não prestava para o outro dia. Sabe por quê? Porque Deus disse: o maná vai cair, a minha providência vai ter todos os dias para o meu povo no deserto. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que na sexta-feira Deus mandava a porção dupla. Deus mandava para sexta e Deus mandava para o sábado. Por quê? Porque no sábado o povo não trabalhava. Então as mulheres pegavam para a sexta e para o sábado. Aleluia. Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes neste deserto da tua vida. Você não vai morrer, não vai lhe faltar nada, porque Deus está cuidando de você. No deserto não tem sombra para o povo. E o que é que Deus fez? Diz a Bíblia, em Êxodo capítulo 13, versículo 20 e 21, que Deus disse: vou colocar a minha nuvem. E a Bíblia diz que uma nuvem guiava o povo de Israel pelo deserto. Quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem se movimentava, o povo andava no deserto. Aleluia. Vou lhe explicar. A nuvem servia de duas coisas. Primeira coisa, a nuvem dava sombra para a nação de Israel. Para quê, pastor? Irmãos, todos nós sabemos que o sol do deserto não é igual ao sol da capital. O sol do deserto é um sol super escaldante, é um sol insuportável. Aleluia. Deus estava cuidando da pele do povo, para a pele não se queimar. A nuvem fazia sombra. A segunda coisa que aquela nuvem era um símbolo, era ali um símbolo, uma figura do Espírito Santo. A nuvem guiava o povo. Quando a nuvem andava, o povo andava. Quando a nuvem parava, o povo parava. Não, você não entendeu. Nós temos o Espírito Santo. Ele nos guia, ele nos direciona, ele fala com você. Aquilo que você deve fazer é o Espírito Santo que te guia. Quem tem o Espírito Santo na vida, levante a mão e dê um brado de glória para Deus.
De dia Deus colocava a nuvem, de noite Deus colocava uma coluna de fogo. O fogo fazia duas coisas. Primeiro, no deserto não tem luz, o fogo os iluminava no deserto. Aleluia. Quem está entendendo? Jesus é a nossa luz, está nos iluminando no deserto da nossa vida. Tem direção, tem luz para você, tem visão para a sua vida. Você não vai se perder neste deserto, porque Jesus é a sua luz. Aleluia. A segunda coisa que o fogo fazia é que, diz a Bíblia, irmãos, o fogo servia para os aquecer. No deserto, irmãos, quem viajou para Brasília sabe que Brasília é um clima de deserto. De dia é sol, de noite é frio. De dia é sol, de noite é frio. Então a coluna de fogo os aquecia no deserto. Aleluia. Deus está aquecendo você. Sua vida espiritual não vai morrer neste deserto. É neste deserto que Deus está te ajudando. É neste deserto que Deus está te lapidando. É neste deserto que Deus está te ensinando. Aleluia. Quem está entendendo, dê um brado de glória para Deus. Quem está entendendo, adore a Deus, porque Deus está te ajudando nesse deserto. O povo, irmãos, não tinha água para beber no deserto. Então Deus disse a Moisés: Moisés, toca naquela rocha, naquela pedra. Toca, porque a rocha vai dar água para vocês. Moisés pegou o seu cajado, deu uma cajadada da rocha, e a Bíblia diz que a rocha brotou água. Paulo escrevendo diz que aquela rocha era Jesus Cristo, simbolizava Jesus Cristo no meio de Israel. E Jesus disse em João 7,37: quem tem sede, venha a mim, beba. Quem crê em mim, do seu interior vai rios de águas vivas que jorrarão para a vida eterna. Quem tem a água de Deus aí? Quem é que está bebendo da água de Jesus? Levante a mão quem está sentindo a presença dessas águas. As águas é o Espírito Santo que Jesus nos dá. Aleluia. Receba esta noite em nome de Jesus Cristo. No deserto não tinha médico. O povo começou a ficar doente. E Jesus diz em João capítulo 3, versículo 13, Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado, e todo aquele que nele crê terá vida eterna. Jesus está citando algo que aconteceu no deserto com Moisés. O povo começou a ficar doente e a morrer de uma peste, de uma praga. O que é que Deus disse? Moisés: faça uma serpente. Todo aquele que olhar para essa serpente será curado instantaneamente. Se a serpente tem poder para enfermar, deixar doente o ser humano, Jesus Cristo tem poder de curar a sua alma, restaurar a sua vida, te levantar, te fortalecer. Aleluia. Deus disse: Moisés, levanta a serpente. O povo está doente, eles vão entender que aquilo que aconteceu no Éden, que a antiga serpente chamada diabo os enfermou, eu tenho poder para curar o meu povo no deserto. Não, você não entendeu. Jesus tem poder sobre a sua vida. Jesus tem poder sobre o diabo. Jesus tem todo o poder. É Ele que manda, é Ele que desmanda. Ele cura, Ele restaura, Ele liberta, Ele salva. Por isso a Bíblia diz que não havia mais enfermos entre eles. E Deus disse: Moisés, diga ao povo que eu sou o Senhor que vos sara. Jeová Rafá.
Então diz a Bíblia, irmãos, que Deus guardava o povo e cuidava do povo. O deserto não nos mata. No deserto Deus está tratando você, está quebrando, está refazendo a sua vida. No deserto você não tem amigo para pedir oração, você tem que orar. No deserto você não tem alguém para ajudar, mas tem Deus lá no céu providenciando aquilo que você precisa. No deserto as portas estão fechadas, mas há uma porta do céu que não se fecha para você. No deserto você aprende a ter comunhão com Deus. No deserto você aprende a ter intimidade com o Senhor. No deserto você aprende a orar. No deserto é você e Deus. Você aprende a ter dependência de Deus. Você aprende a ser dependente do Senhor. É você e Deus. Você ora e Deus faz. Você ora e Deus faz. Você ora e Deus trabalha na sua vida. É no deserto que Deus está trabalhando em você e através de você. Aleluia. Quem está entendendo? Quem está entendendo, levante a mão. Sinta a presença do Espírito Santo. Você não está só. Deus está trabalhando na sua vida. A Canaí, aleluia. Existem 3 tipos de desertos. Primeiro tipo, o deserto que você vai com seus pés, é aquele que Elias foi. Em 1 Reis, capítulo 19, diz que depois que Elias mata todos os falsos profetas, 850, 400 de Baal e 450 de Azera, os que comiam na mesa de Jezabel. Depois que Elias mata todos no Monte Carmelo, e mostra que só Deus é o Senhor, e que Baal não é Deus em Israel. Jezabel escreve uma carta, envia ao profeta Elias e diz: assim me fará os meus deuses, se eu não fazer com você o que você fez com os meus profetas. Elias corre para o deserto de Beceba. Quando ele chega no deserto, ele se deita e diz: Senhor, debaixo de um pé de zimbro, e diz: Senhor, eu não sou melhor que meus irmãos. Mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e só eu fiquei. Senhor, tira a minha vida. Elias garra no sono. Por que Elias garra no sono? Primeiro, a pressão psicológica era grande. Segundo, Elias estava cansado emocionalmente e psicologicamente de tanta guerra na vida dele. Oh, irmãos, quem está numa situação dessa, a vontade é dormir e aí não mais acordar. Por isso Elias disse: Senhor, tira a minha vida, Senhor. É isso que Elias pede? Então alguém bate no ombro de Elias. Quando ele garra no sono, ele cochila. Era o anjo do Senhor. Bate nele e diz: Elias, acorda. Ele olha para o lado, diz a Bíblia que ele vê pão sobre as brasas e uma botija de água. O anjo diz: Elias, levanta e come e bebe e caminha até o monte Horebe, monte de Deus, pois grande é a tua caminhada. A Bíblia diz, irmãos, que Elias levantou, comeu, bebeu e caminhou com o poder e a força daquela comida 40 dias e 40 noites sem parar. Quando ele chega no monte, no deserto, e ele vai entrar dentro de uma caverna, a depressão dele era forte quando ele deitou no deserto sozinho, mas era muito mais forte agora porque ele quer entrar dentro de uma caverna. Ele quer ficar na escuridão, sintoma de uma pessoa depressiva. Ele quer ficar só, ele quer morrer, ele não quer mais viver. Sintoma de uma pessoa depressiva. Quando ele vai entrar dentro da caverna, o Senhor brada e diz: o que fazes aqui, Elias? Em outras palavras, quem mandou você vir para o deserto, Elias?
Eu não te mandei vir para o deserto, você veio com seus próprios pés, Elias. Volta pelo caminho que vieste, volta para o mesmo lugar, porque Elias, eu tenho ainda algo para fazer. Tu vai ungir 3 pessoas, Elias. Tu vai ungir a Jeú, rei de Israel. Tu vai ungir o rei da Síria, um homem para ser rei da Síria, a Azael. E tu vai ungir Elias ao profeta, a Eliseu, profeta em teu lugar, Elias. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: um crente fraco, um crente desanimado, um crente com sintoma de depressão, ele ainda tem força, ainda tem graça, ainda tem autoridade, e ele ainda tem unção para 3, aleluia. Tu vai ungir a Jeú, rei de Israel, tu vai ungir Azael, rei da Síria, e você vai ungir o profeta, Eliseu, profeta em teu lugar. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você ainda tem unção para 3, ainda tem graça de Deus. Quem tem unção aí, levante a mão para o céu e dê um brado de glória para Deus. Primeiro deserto é que você vai com os seus pés. Não é Deus que te manda. E nem é o diabo, é você. Você procurou o deserto para a sua vida. Segundo tipo de deserto é o deserto que o diabo leva. Diz a Bíblia em Marcos capítulo 5 que Jesus chega em uma aldeia chamada aldeia de Gadara, do outro lado do mar de Tiberíades da Galileia. Quando ele chega do outro lado do mar, que na verdade não era mar, era lago, viu, irmãos? Ele chega do outro lado e diz a Bíblia que quando ele pisa na terra, quando sai da água e pisa na terra seca, sai ao encontro dele um homem endemoniado. Tem uma legião de demônios, aproximadamente 6.000 demônios. E diz a Bíblia, irmãos, que aquele homem endemoniado, os demônios falaram na sua boca, na boca dele, e disse: o que fazes aqui? Ó Filho do Deus Altíssimo, vieste nos perturbar antes do tempo? A Bíblia diz, irmãos, que aqueles demônios pegavam aquele homem e levavam pelo cemitério e pelos desertos da vida. Pelos desertos da vida. Jó, a Bíblia diz que Satanás se apresentou para Deus, disse: Jó, é tudo isso porque tu tem abençoado ele de todas as formas. Mas deixa eu tirar tudo dele, e tu verás que ele vai blasfemar de ti na minha face, na tua face. Aquele deserto não era Deus, não era também aquele homem indo. Aquele deserto era o diabo que lançou-o no deserto. Mas quando o diabo age na vida de um crente, por permissão de Deus, Deus dá autoridade para esse crente sair deste deserto. E quando Deus não dá autoridade, Deus intervém. Não entendi, pastor? Você não procurou esse deserto. Deus não te colocou nessa situação. O diabo veio com fúria contra a sua vida, mas Deus é maior, e a intervenção de Deus está vindo para a sua vida, para a sua casa, para a sua história, para a sua família, para o seu casamento, para a vida do seu filho. Deus tem uma nova história. Deus vai levantar, Deus vai salvar, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai restaurar, Deus vai abençoar. Quem acredita, levante a mão e receba em nome de Jesus Cristo. Deus está ajudando crentes aqui esta noite. Deus está repreendendo o diabo e a fúria dos demônios. Porque aqueles que são de Deus, o maligno não lhe toca.
O terceiro tipo de deserto é o deserto que Deus nos leva. Ainda que você não queira ir, Deus te leva. Ainda você diz, Senhor, não vou não, Deus te leva. Ainda que você diz, Senhor, se eu for eu desvio, não vai desviar não, vou te levar. Sabe por quê? Porque Deus é soberano. Porque Deus tem todo o poder. Quem controla a sua vida é Deus. Quem manda na sua vida é Deus. Ele faz o que Ele quer, quando quiser. Porque Ele é Deus nos céus e na terra. Então diz a Bíblia, irmãos, em Lucas capítulo 4, versículo 1, que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Não foi o diabo. Não foi ele que foi com os seus pés. Em Mateus capítulo 3, versículo 16, logo após Jesus ser batizado nas águas, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele, em forma corpórea de uma pomba. Os céus se abriu e uma voz disse: este aí é o meu filho amado, em quem se compraz a minha alma. Ele cheio do Espírito Santo no batismo, ele é cheio. E cheio do Espírito Santo, ele sai do batismo. E o Espírito Santo o leva para o deserto. Sabe onde é as nossas maiores guerras? No deserto. Porque no deserto os amigos se afastam. No deserto, você sabe quem é que está com você e quem não está. No deserto, Deus te prepara e te enche do Espírito Santo. O deserto é inevitável na vida do crente. Inevitável, vou repetir. Você aí que quer que Deus abençoe, mas não quer passar por nada, quer que a promessa cumpra, mas não viveu nada. É no deserto que você vive, que você aprende quem é Deus, quem é Senhor, quem é que manda. Você aprende a ter comunhão, intimidade, você aprende a voz dele. No deserto você aprende a profetizar, você aprende a orar, aleluia. Jesus no deserto ele jejuou e orou 40 dias e 40 noites, e diz a Bíblia, teve fome. No deserto ele lutou contra o diabo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, quem passa pelo deserto não fica mais a mesma pessoa. Eu vou repetir, quem passa pelo deserto fica diferente. Quem passa pelo deserto olha diferente, prega diferente, canta diferente, profetiza diferente, tem autoridade para expulsar demônios. Quando Jesus sai do deserto, diz a Bíblia, irmão, que ele começou a operar milagres, expulsava demônios, curava os enfermos, levantava paralítico, leprosos eram purificados, e o reino de Deus era pregado na Palestina. Ele pregava. Se você pensa que ser cristão é viver numa estufa espiritual, você está enganado. Ser cristão é sair do Egito, caminhar pelo deserto e adentrar a terra de Canaã. Não desista do seu deserto, continua no deserto. O deserto não é para a morte, o deserto não é para a destruição, o deserto é capacidade de Deus para a sua vida. É ali que Deus trabalha, é ali que Deus se molda, é ali que Deus te levanta. Vai passar e você vai adentrar na Canaã. A promessa vai cumprir. A Canaã é a promessa de Deus para a sua vida. Não há vitória sem luta. Não há experiência sem muitas vezes tragédias no caminho. Deus está com você. Não pergunte para Deus por que você está passando por isso.
Pergunte para Deus qual é o seu propósito nisso. Eu vou repetir, não pergunte para Deus por que você está passando por isso. Pergunte, o que é que tu queres fazer, Senhor? Qual é o teu propósito na minha vida? Deus tem propósito na vida de cada pessoa que aqui dentro está. E Deus vai dizer, isso é só um tempo que você está passando. Fica de pé para nós orarmos. Orabadakandarabashandarahasura kandarahas. Orimikandarabashandarahasura banda kandarahaya. Orimikanda kayamasteri mikalabashuri mikandarabahayas. Luremanda, feche seus olhos. Levanta suas mãos. Irmãos, passa pelo deserto, o culto é diferente. Como assim, pastor? O culto é diferente. É você que está cultuando. Deus não dá culto para ninguém, é nós que damos culto para Deus. Deus não precisa de nós precisamos de Deus. Deus é Pai, nós somos filhos. Deus é Criador, nós somos criação. Deus é Senhor, nós somos servos. Deus é o oleiro, nós somos o barro. Aleluia, nós precisamos dele. Oh, irmãos, quem passa no deserto com Deus é um crente diferente. E alguém pode dizer, apesar dessa luta, irmão, que você está passando lá na sua casa, na sua vida financeira, na sua saúde, você está na igreja cantando. Oh, irmãos, esses crentes que passam pelo deserto, eles não são renovados, eles vivem uma vida de renovação espiritual. Ah, irmão, esse crente não precisa mandar ele levantar a mão, porque ele levanta a mão e adora. Esse crente não precisa orar por ele, para ele falar em línguas, ele já tem a presença de Deus manifestada na sua vida.